Futebol, de uma maneira ou de outra, tem sido jogado por mais de 2000 anos. Primeiro apareceu como um reconhecido time esportivo no século XII na Inglaterra. E assim que começou, o rei Eduardo II reclamou, dizendo: "O grande barulho da cidade causado por empurrões com uma bola." E na hora mandou prender todos os jogadores. Dois séculos depois, na Itália renascentista, outra versão, com 27 jogadores elegantemente vestidos, divertia a população de Florença em vários dias de festas através do verão. Na Inglaterra de 1850, uma vila futebolística decide que todos iriam competir com seus vizinhos. Foi um pouco difícil manter a pegada da bola. Um galho de roseira era utilizado como gol. Com certeza o mais bonito da história. Em 1863, uma reunião em Londres, em um pub chamado The Freemasons' Arms, um grupo de atletas entusiasmados formaram a associação de futebol, criando regras que transformariam o futebol livre para todos. Completo com equipes aerodinâmicas, com 11 jogadores de cada lado, gol com redes, 2 tempos de jogo com 45 minutos cada. E 3 juízes uniformizados para controlar a partida. O futebol tornou-se o esporte mais popular da Inglaterra. As mulheres também acharam divertido. Os franceses foram os primeiros a verem o potencial do futebol como um esporte mundial. Embora os ingleses tenham criado a primeira associação em 1863, em 1904, FIFA, Federação Internacional de Futebol Associação, era formada e a fundação da Copa do Mundo estava criada. Com a Primeira Guerra Mundial, os planos ambiciosos da FIFA tiveram que ser adiados indefinidamente. Quando a guerra acabou, a FIFA demorou 15 anos para reconquistar seus membros. Muitos dos créditos são devido ao publicitário francês de 48 anos, Gilles Rimet, que tornou-se presidente da FIFA em 1921. Ele aposentou-se após 33 anos, com a idade de 81 anos. Rimet dedicou-se ao sonho de uma competição de futebol mundial, aberta para todas as nações. Foi na final do futebol de Jogos Olímpicos em 1924, em Paris, que Rimet teve a oportunidade de realizar o seu sonho. O presidente da República do Uruguai foi até Paris para ver seu país golear a Suíça por 3-0 e tornar-se campeã olímpica. Rimet não perdeu tempo em sugerir ao presidente do Uruguai que seria a chance perfeita de realizar a primeira Copa do Mundo da FIFA. O presidente concordou. A FIFA demorou 26 anos para realizar seu sonho em realidade. 4 nações europeias decidiram participar da primeira Copa do Mundo. O Jornal do Uruguai publicou as manchetes por 14 dias. Em 18 de julho de 1930, no inacabado Estádio Centenário em Montevidéu, a primeira Copa do Mundo começou. Os europeus foram convidados de honra e foram os primeiros no desfile da cerimônia de abertura. Mas os sul-americanos dominaram a cena desde o primeiro chute à bola. A final foi entre a Argentina e o Uruguai. Causou problemas desde o início. Os dois times queriam jogar com suas próprias bolas, mas a Argentina ganhou o sorteio na moeda e jogou com sua bola. Mas isso não trouxe muita sorte. O armador Castro fez 4-2 para o time da casa. O Uruguai sagrou-se o primeiro campeão mundial de futebol. Em 1934, 32 países participaram da Copa do Mundo em Roma, Itália. Com os olhos do mundo observando seu país, Mussolini transformou a Copa do Mundo em um grande evento a favor de seu partido fascista. Mais uma vez, o país sede chegou à final. A Itália jogou com a Tchecoslováquia, diante de uma multidão. Embora centenas de tchecos tenham cruzado os Alpes para apoiar seu time, os italianos ganharam por 2-1.
A FIFA, mesmo sendo contra Mussolini ter usado a competição a favor de seus propósitos políticos, não havia dúvidas que a Copa do Mundo tinha provado ser um grande evento esportivo. Em 1938, a Copa do Mundo foi a Paris. A FIFA investiu 2 milhões de francos em estádios e acomodações para os jogadores. O investimento foi compensado. 36 países participaram. Diante de uma grande multidão, italianos jogaram contra os húngaros na final e ganharam por merecidos 4-2. Mais uma vez, a Europa entra em guerra. Internacionalmente, a FIFA e tudo por que lutou ficou comprometida. O estádio do Arsenal, em Londres, foi um de muitos estádios de futebol a sofrerem grandes danos durante os ataques. Brasil. A quarta Copa do Mundo foi realizada longe da Guerra da Europa. O ano era 1950. Os jogos mais importantes foram realizados no famoso estádio do Maracanã, com a capacidade para 205 mil pessoas, e ainda é o maior estádio de futebol do mundo. Em muitos aspectos foi uma grande competição, com futebol dinâmico e empolgante. Infelizmente, a Índia protestou quando a FIFA pediu que seus jogadores usassem chuteiras. A Inglaterra, com Billy Wright e Stanley Matthews no time, chegou à semifinal pela primeira vez e perderam de 1-0 para os Estados Unidos. Ninguém conseguia acreditar. Perto de 200 mil pessoas foram assistir a final entre Brasil e Uruguai. Todos esperavam que o Brasil fosse o campeão, mas o Uruguai ganhou por 2-1. Ninguém conseguia acreditar. As pessoas estavam histéricas, desmaiavam e até mesmo se suicidaram. Um samba tinha sido feito para o Brasil campeão, mas nunca foi tocado. A Copa do Mundo de 1950 provou que era a competição de futebol mais importante do mundo. A Suíça foi a nação sede em 1954. Pela primeira vez, moedas comemorativas foram criadas para marcar o evento. Um grande exemplo do marketing da Copa do Mundo. Foi também a primeira vez para a televisão, que transmitiu o evento para uma plateia limitada. O número de gols foi incrivelmente alto. 140 gols foram marcados em 26 jogos. Em um domingo chuvoso, a Hungria jogou com a Alemanha Ocidental e no final o placar foi 2-0 em 8 minutos. Mas a Alemanha Ocidental lutou com grande determinação e talento. 1, 2, 3. A Alemanha foi a campeã. Foi a primeira derrota da Hungria em 30 jogos internacionais. A Alemanha Ocidental era a nova campeã mundial. Em 1958, a Copa do Mundo foi na Suécia e viu a estreia do dinâmico jogador de 17 anos do Brasil. Seu nome? Pelé. Com grandes gols como este, ele tornou-se o primeiro jogador mundial a ser um superstar. Em uma final excitante, a nação sede, Suécia, marcou o primeiro gol. Mas eles não foram páreo para o poderoso Brasil, que venceu por 5-2. Pelé é incrível. Esteve em evidência aos 17 anos e era um herói nacional. E o Brasil, pela primeira vez, foi o campeão mundial. Foram cenas como essas vistas pela televisão que transformaram Pelé em um superstar da noite para o dia. Dois anos antes da Copa do Mundo começar no Chile, uma série de terremotos destruiu várias cidades. Um problema enfrentado pelo México em 1985. Mas como os mexicanos, nada iria deter os chilenos de sediar a Copa do Mundo. Em 1962, o novo estádio estava pronto em Santiago.
Este foi o cenário de um dos maiores e extraordinários jogos da Copa do Mundo. O jogo entre Chile e Itália, o qual a Itália venceu por 2-0. Foi chamado de a Batalha de Santiago. A experiência dos juízes da FIFA impediram que o jogo acabasse em sangue. Mesmo o Brasil, mestre dos ataques, tornou-se mais defensivo e adotou o esquema 4-3-3. Mesmo assim, eles provaram sua superioridade goleando a Tchecoslováquia na final por 3-1. Pela segunda vez, o Brasil ganhava a taça Gilles Rimet. Em 1966, o torneio foi em Londres, alcançando uma audiência de 500 milhões de telespectadores. A Copa do Mundo fazia sua história. Era considerada a mais importante do que as Olimpíadas como evento esportivo mundial. Mas as imagens vindas da Inglaterra mostraram um conto de fadas de violência. Após essas experiências na Inglaterra, Pelé quase desistiu da Copa do Mundo de futebol. No jogo entre Brasil e Portugal, ele foi o jogador mais marcado em campo. Com 25 minutos do primeiro tempo, 2 defensores portugueses o derrubaram com muita violência. As palavras de Pelé após o jogo. O futebol perdeu o sentido para a violência. Não quero terminar a minha vida como um inválido. Os juízes foram péssimos. Os argentinos jogavam em uma competição com um futebol extremamente violento. Muitos consideraram a final entre a Alemanha Ocidental e a Inglaterra como o mais excitante jogo de todas as Copas Mundiais. A Alemanha marcou o primeiro. Mas a Inglaterra equilibrou. E assumiu o jogo. Mas a Alemanha Ocidental reagiu nos segundos finais e empatou. Uma prorrogação seria necessária. A partir desse dia, ninguém soube se o terceiro gol da Inglaterra foi um gol de verdade. O juiz suíço decidiu que a bola cruzou a linha. Mesmo que por outro ângulo, o gol ainda não esteja claro. Este gol, o quarto, deu a Geoff Hurst a artilharia, a primeira em uma final de Copa. Sua Majestade, a rainha, entregou ao Sir Alfred Hansel e seus heróis a taça Gilles Rimet. Alfred Hansel, o técnico inglês, havia prometido à nação que iriam vencer a Copa. E eles venceram. México, 1970. Embora a atmosfera política no México estivesse instável e emocionalmente elevada, a Copa do Mundo aconteceu sem problemas. Os europeus estavam preocupados por causa da alta altitude do calor, mas o Brasil gostou de jogar em condições perfeitas para eles. Eles estavam convencidos que poderiam ganhar a taça pela terceira vez. A Inglaterra, atual campeã, tinha um time forte, assim como a Alemanha Ocidental. Seu grande astro, Franz Beckenbauer, México foi uma memorável e singular Copa do Mundo. A Copa do México foi inesquecível. O mais empolgante da Copa do México foi a beleza da competição. Jamais irei esquecer o jogo contra a Inglaterra. A Inglaterra liderava a competição e o placar era de 3-2. Em seu jogo de ioiô, os gols de Beckenbauer ajudou a Alemanha Ocidental a vencer. Eles venceram a Inglaterra por 3-2 na prorrogação. A semifinal entre a Alemanha Ocidental e Itália foi um dos jogos mais incríveis da Copa do Mundo do México. Apesar do fato de Beckenbauer estar machucado,
Ele mostrou grande habilidade. Embora a Alemanha Ocidental tenha perdido por 4-3, ninguém jamais esquecerá a coragem de Beckenbauer. Jamais irei esquecer todos aqueles jogos. A final entre Brasil e Itália foi cheia de ansiedade e emoção. Em sua última participação em Copas do Mundo, Pelé marcou o primeiro gol do Brasil com uma brilhante cabeçada. A habilidade do Brasil, difícil de ser igualada pelos melhores times, abalou um dos jogadores da Itália. No segundo tempo, o Brasil mostrou que o estilo sul-americano de jogar na defesa poderia superar o estilo europeu de ataque. Foi a queda dos destruidores. O Brasil ganhou a magnífica taça pela terceira vez. A FIFA permitiu que o Brasil ficasse com o troféu. Pelé foi até a França, o primeiro embaixador do futebol mundial. Um ano depois, ele despediu-se da seleção brasileira, mas sua carreira estava longe de acabar. A Warner Communications, a gigante empresa americana, tirou Pelé de sua aposentadoria para jogar em Cosmos, em Nova York. Seus 3 anos de contrato foi estimado em um valor perto de 4,5 milhões de dólares. Quase sozinho, ele lançou o futebol dos Estados Unidos. No verão de 1977, a última temporada de Pelé na América, o Cosmos foi invencível. Nas semifinais do campeonato de futebol americano, o astro dos astros encantou as multidões com um magnífico jogo. Dez dias depois do Cosmo derrotar o Fort Lauderdale Strikers, e Pelé levou uma grande multidão para ver um jogo de futebol na América do Norte. 77.691 aprovaram. E com a idade de 36 anos, ele era o maior jogador de futebol do planeta. Vender o futebol para o público americano era uma tarefa difícil por causa da competição. Lee Stone, dono da maior empresa francesa de propaganda de futebol na época, explica. Temos 2 times de beisebol do White Sox. Temos o time de futebol de Chicago, temos os times de hóquei, o Chicago Bulls no basquete, 16 estações de televisão. O campeonato tinha que valer cada dólar e era muito difícil. Então, o futebol foi vendido por 3 horas de duração, e seus jogadores vendidos como astros. Os ídolos das crianças estavam presentes. Para os seus pais tinham as belas meninas da torcida. Replays instantâneos para poderem assistir os grandes lances de novo. Em Chicago, a ação era sobre o placar. Uma moça usando um órgão elétrico. Nos bastidores em Nova York, havia um placar eletrônico para dar suporte aos jogadores. No intervalo, o show era um mini espetáculo. Em 1º de outubro de 1977, Pelé aposentou-se do futebol profissional. Neste dia, o Giant Stadium, em Nova York, estava lotado com 70 mil pessoas, todas emocionadas.
O pai de Pelé sentou-se ao lado de Muhammad Ali. O presidente Carter foi representado por seu filho Jeff. E o inglês Bob Moore ganhou um abraço do grande astro em pessoa. A última saudação do mundo para Pelé foi digna de um rei. Amor! 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 Muito obrigado, muito obrigado. O jogo foi entre o time de Nova York Cosmos e o Santos do Brasil, que simbolizava a carreira futebolística de Pelé. Ele fez a sua estreia profissional com o Santos e por 3 anos jogou no time de Cosmos. O placar era apenas simbólico. Com um chute de lance livre, ele marcou um belo gol. A multidão foi à loucura. No intervalo, Pelé pegou sua camisa número 10 e deu de presente a seu pai como um souvenir. Pelé terminou o jogo com a camisa branca do Santos. Um dia inesquecível marcou o fim de uma carreira inesquecível. Munique, 1974. Um dos momentos mais incríveis da Copa do Mundo foi a aposentadoria de Sir Stanley Ross como presidente da FIFA após 13 anos no comando do futebol. Durante sua presidência, a sede da FIFA era em Zurique, na Suíça, com 4 confederações de futebol. Uma na América do Sul, Europa, Ásia e África. Após a adição da América e Oceania, a Confederação Internacional de Futebol ficou completa. Hoje, a FIFA, com 150 países membros, é de verdade a Nações Unidas do Futebol. Em Munique, o novo design da Copa do Mundo seria mostrado pela primeira vez. Na final de 1974, Holanda, Alemanha Ocidental e Polônia foram times que seguiam o exemplo do Brasil e jogavam futebol completo, que significava que todos os jogadores em campos, exceto o goleiro, eram um jogador em potencial. Muitos países almejaram as finais. Haiti e Zaire, que representavam a África. Até mesmo a Austrália participou. Mas foram participações rápidas. A Holanda e a Alemanha Ocidental foram os 2 times que chegaram às finais. O jogo quase começou sem as bandeirinhas dos escanteios. E os organizadores tiveram que fazer as marcações. A vergonha foi geral. Foi o maior desastre de todos os jogos. O jogo teve muitas faltas. Com 1 minuto de jogo, a Holanda conseguiu um pênalti. A Alemanha Ocidental empata a partida com um pênalti a seu favor. Então Miller consegue uma brilhante vitória. A Alemanha Ocidental, o país sede, ganhava pela 2ª vez a Copa do Mundo. Isso deu a Beckenbauer seu maior triunfo quando ele liderou o time da Alemanha Ocidental até a vitória perante milhares de torcedores do seu time local Bayern de Munique. Beckenbauer trouxe a Copa do Mundo de volta para casa. No auge de sua carreira como jogador de futebol, Beckenbauer enfrentou um novo desafio como treinador da Alemanha na Copa do Mundo do México em 86. Sir Stanley Ross encerrou o torneio. Espero encontrar a todos na Copa do Mundo da Argentina em 1978. Após breve eleição da FIFA em Munique, o milionário brasileiro e avô, João Avelange, era o novo presidente. Um homem dedicado a fazer o futebol o esporte número 1 na maioria, ou então em todos os países membros da FIFA. Para implantar esse projeto, os primeiros anos de Avelange como presidente, a FIFA lançou uma nova versão da Copa do Mundo com a intenção de atrair os profissionais do futuro.
os jogadores juvenis mundiais, jogada a cada 2 anos e não a cada 4. A Copa do Mundo de Juniores foi realizada na Tunísia em 1977. A União Soviética seria a primeira campeã. Em 1979, em Tóquio, o torneio destacou um jovem astro argentino, Diego Maradona, com uma carreira de $1 milhão. Em Sydney, Austrália, ficou provado que mesmo uma pequena nação como o Catar do Oriente Médio poderia chegar à final. A final foi no famoso campo de cricket de Sydney, no começo do inverno australiano. Não era apenas chuva, mas um temporal que caía durante Catar e Alemanha no jogo final. O jogo mais parecia polo aquático do que futebol. Condições como essas dificilmente ajudaram os homens no deserto. Aos 40 minutos do segundo tempo, a Alemanha marca o último gol do jogo. A Alemanha Ocidental ganhou de Catar por 4-0, tornando-se a terceira campeã mundial. Conforme a Copa do Mundo de 1978 na Argentina se aproximava, em Buenos Aires os gastos eram totalizados. Um estádio à prova de terremoto foi construído como o de Mendoza nas colinas dos Andes, o qual era suspenso em um buraco no chão. E um novo complexo de TV também foi construído na parte importante de Buenos Aires. Não por causa do terremoto, mas porque seriam vistos como uma vizinhança saudável. O custo de tudo isso ficou perto de $500 milhões. Então, para recuperar o investimento, uma grande campanha de marketing foi realizada, com um possível retorno de $10 milhões e um esforço que não foi em vão. Grandes empresas como a Adidas também participaram do marketing. Em uma luxuosa recepção para mais de 1.000 pessoas, a bola oficial da Copa do Mundo foi lançada com o nome de tango. O homem que vivia a pressão real era o treinador da seleção argentina, César Luiz Menotti. Menotti tentou encontrar um time que jogasse unido e não como os jogadores argentinos pareciam ser, 11 jogadores individuais. A Argentina seria a 4ª Copa do Mundo de Helmut Schantz como treinador da Alemanha Ocidental. Unir um time da Copa do Mundo. O que ele procurava em seus jogadores? Um jogador pode ser individualista, mas um individualismo que seja a favor do time. É impossível vencer uma Copa do Mundo com 11 Beckenbauers, 11 Bob Jones ou 11 Pelés. É preciso uma boa mistura. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, no Flamengo, um dos diretores do clube chamou o treinador, Cláudio Coutinho, para ver um jovem jogador chamado Zico, que seria o grande astro do futebol após a Copa do Mundo da Argentina de 78. O Zico é um dos melhores atacantes do Brasil na atualidade. E ele é habilidoso, perigoso na área, na grande área. A todo momento ele aperfeiçoa seu jogo, principalmente as cabeçadas e chutes livres. Ele é especialista em chutes livres. Ele é um jogador muito criativo e talentoso. É um dos melhores atacantes do Brasil e talvez será o grande astro da próxima Copa do Mundo. A primeira surpresa da Argentina 78 foi, apesar de todas as expectativas, começou na data prevista. Com o estádio cheio e a transmissão da TV, o torneio passou a ser visto como um recorde de audiência com mais de 1 bilhão de pessoas. No dia seguinte, a França jogou com a Itália, e a história foi feita. O atacante francês Beñat marcou o gol mais rápido em uma Copa do Mundo. Ely McCodes deu uma publicidade ao time escocês que jogou duro com o time do Peru, o menor time da América do Sul. O Peru derrotou a Escócia por 3-1 e fez um gol magnífico contra a Holanda. Eles tornaram-se o time popular, passando pela segunda fase, vencendo o Irã. Após um desastroso início na Argentina, incluindo mandar o Willie Johnson para casa, a Escócia acalmou-se e passou a jogar bem. Mas já era um pouco tarde.
Em seu jogo contra a Holanda, eles precisavam vencer por 3 gols de diferença para permanecer na Copa. Eles conseguiram os 3 gols. Mas, infelizmente para a Escócia, a Holanda marcou 2 gols, sofrendo assim uma derrota que eles mesmos provocaram. A Escócia voltou para casa. A Alemanha Ocidental, última vencedora da Copa, marcou 6 contra o México. E com isso parecia que eles iriam repetir o sucesso de 1974. Em seu segundo jogo, eles encontraram seus oponentes na final de 74, a Holanda. Mas eles empataram. Enquanto isso, a Alemanha jogou com a Áustria. Eles precisavam de no mínimo 5 gols para chegar à final. Ao invés disso, eles sofreram a única derrota por 3 gols a 2 e então estavam fora da Copa do Mundo. Em 21 de junho, jogando algumas horas depois do Brasil vencer a Polônia, a Argentina soube que para chegar às finais teria que derrotar o Peru por 4 gols de diferença. Naquela noite, ninguém ficou nas ruas de Buenos Aires ou Rio. E o mundo prendeu a respiração, enquanto a Argentina marcava gol atrás de gol. 6 gols acharam o caminho até as redes do gol peruano. A Argentina caminhava para sua primeira Copa do Mundo e chegou às finais 48 anos depois. Domingo, 25 de junho de 1978. 77 mil pessoas foram ao estádio para ver a final da Copa do Mundo. A Argentina e a Holanda estavam determinadas a não sofrer nenhuma prorrogação após o segundo tempo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, a Argentina marcou o gol que precisava. Ardiles fez um lançamento para Luque, que passou para Kempis, que marcou com um pequeno chute. A Argentina parecia nervosa quando voltaram para o segundo tempo, para enfrentar o ataque holandês. O empate veio aos 36 minutos, quando Renan van de Kerkhoff fez um cruzamento para Portlet, que marcou de cabeça. 8 minutos depois, Brents marcou outro gol, mas foi anulado. Eles foram para a prorrogação. Aos 13 minutos, o sonho da Holanda de ser campeão do mundo termina quando Kempis passa pela defesa holandesa e marca o gol. O matador, como era chamado, levou o público a uma louca comemoração. Mas aos 24 minutos, Kempis arranca sozinho e passa por Bertone, que leva o público ao delírio final. Foi o último gol da partida. A Argentina tornou-se o 6º país a ganhar o maior prêmio do esporte mundial. Em 1982, a maior Copa do Mundo de todas seria em Barcelona. Maradona, com um contrato de 1 milhão de libras com o Barcelona, foi marcado desde o início. O técnico da Argentina, Menotti, que tinha parado de fumar, voltou a fumar após a derrota da Argentina por 1-0 para a Bélgica e 3-0 para o Brasil. E o vício aumentou quando Maradona foi expulso do campo. Camarões surpreendeu a todos, saindo invicto após 3 jogos, mesmo empatando com a Itália. O Kuwait deixou a Copa do Mundo após controvérsias devido ao 4º gol em seu jogo com a França. O príncipe foi ao gramado para acalmar seus jogadores e perdeu minutos e seus méritos com uma multa de 5.000 libras por sua interferência. As Ilhas Britânicas estavam representadas por 3 times, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra. A nação sede da Copa do Mundo tinha boas chances de ser a vencedora. Mas a realidade veio à tona quando a Espanha perdeu de 1-0 para a Irlanda do Norte, que tinha o jogador mais jovem da Copa do Mundo, 17 anos, Norman Whiteside. A Escócia não foi párea para o favorito Brasil, perdendo de 4-1. O inglês Brian Robson marcou o gol mais rápido em Copas do Mundo, aos 27 segundos, contra a França. Os ingleses Buchanan e Gigan, ambos machucados, não puderam jogar até o jogo da Inglaterra contra a Espanha. Embora eles tivessem sido invencíveis aos 5 jogos, a Inglaterra não se classificou e saiu da Copa. O Brasil dinâmico e encantador era o favorito, mas o italiano Rossi marcou 3 gols e o Brasil 2. O Brasil estava fora e a Itália prosseguia. Polônia e Itália se encontravam nas semifinais. Rossi fez os 2 gols italianos e venceu a Polônia por 2-0. Ele foi considerado o homem do jogo. A França chegou às semifinais com a Alemanha e surpreendeu a todos com um empate de 3-3, levando o time para uma prorrogação. A Alemanha Ocidental enfrentaria a Itália na final.
batendo a França em uma prorrogação com a morte súbita. Apesar da realeza, presidente de uma multidão entusiasmada de 95 mil pessoas, o primeiro tempo da final foi bem monótono. As faltas dominaram a partida. Até os 11 minutos do segundo tempo, Rossi marcou para a Itália. Tardelli marca seu segundo gol. Conte marca o terceiro na vitória da Itália por 3-0. Britney marcou para a Alemanha, mas já era muito tarde. A Itália foi a campeã do mundo pela terceira vez. Nove meses antes da Copa do Mundo começar, o México sofreu um devastador terremoto. Milhares morreram e outros milhares ficaram desabrigados. Mas no prazo, no último dia de maio de 1986, a Copa do Mundo começou. No primeiro jogo contra a Bélgica, Quirarte do México marca o primeiro. Seu companheiro Sanches comemora jogando a bola para o público. Sua comemoração terminou com cartão amarelo, mas ele marcou o segundo gol. O final foi México 2, Bélgica 1. A cidade do México comemorou durante toda a noite. A Dinamarca, a primeira vez na Copa do Mundo, era a revelação. Eles venceram todos os jogos na primeira fase, incluindo a grande vitória contra o Uruguai por 6-1. O superstar francês Platini marcou contra o Brasil em um jogo onde a França ganhou nos pênaltis. A Inglaterra segurou um lugar nas quartas de final, vencendo o Paraguai por 3-0. Primeiro Lineker, depois Beardsley e novamente Lineker. E os clubes ricos da Europa renovaram seus contratos e salários. Foi abril para cá, para a Argentina ganhou da Coreia por 3-1. Depois eles empataram com a Itália em 1-1. E Maradona agradeceu a Deus. Então um milagre aconteceu. Pela primeira vez em 56 anos em uma Copa do Mundo, a Argentina venceu o Uruguai por 1-0. A Argentina jogaria as quartas de final com a Inglaterra. Ambos os times estavam cautelosos, mas no segundo tempo Maradona marcou o gol mais polêmico da Copa do Mundo do México. Era um jogo de handball? Muitos pensaram que sim, mas o juiz validou o gol. Maradona marcou de novo e a Inglaterra estava em sérios problemas. Então Lineker marcou, um pouco tarde demais, e a Inglaterra estava fora da Copa do Mundo. Era um caso de déjà vu, quando o francês Platini jogou com o alemão Karl-Heinz Rummenigge na semifinal, pela segunda vez em 4 anos. Após uma difícil batalha, a Alemanha Ocidental venceu a França por 2-0. Estava definido, Argentina e Alemanha Ocidental na final, a mais excitante final de Copa do Mundo em anos. A Argentina marcou o primeiro com um lance livre. Valdano marcou o segundo no segundo tempo. De repente, a Alemanha Ocidental marca com o gol de Rummenigge. Depois, o segundo de Voller. Com apenas alguns minutos para acabar, Maradona lança para Burruchaga. E a Argentina é campeã do mundo pela segunda vez em 8 anos. 4 anos depois, após o triunfo do México em 1986, um restaurante homenageia Diego Maradona, agora o jogador mais famoso do mundo, dando seu nome a uma de suas pizzas. No famoso nightclub Lido, celebridades, equipes de televisão e a imprensa esportiva mundial reúnem-se para a versão do Oscar do futebol. Em uma atmosfera de champanhe e garotas com trajes azuis, a Adidas homenageia os maiores clubes europeus e os maiores jogadores mundiais. Gary Lineker estava lá, e também o alemão Harald Schumacher. O lendário time espanhol Real Madrid foi homenageado e Lineker foi homenageado 2 vezes. Primeiro pelo troféu Everton, pelos 30 gols em 42 jogos, e depois por sua espetacular performance no México, marcando um total de 6 gols na Inglaterra, tornando-se a Copa do Mundo de 86 a maior em saldo de gols, ganhando a chuteira de ouro da Adidas. Depois foi a vez do argentino Diego Maradona. Cercado por milhares de repórteres, foi eleito pela Adidas, que decidiu que deveria ganhar o prêmio Bola de Ouro de 1986, com um resultado de 2.564 pontos. Maradona foi eleito o melhor jogador do mundo.
A próxima Copa do Mundo seria realizada na Itália em 1990, mas tudo começou em Zurique, na Suíça, em dezembro de 1987. Pelé foi o convidado de honra para a realização dos sorteios dos jogos das eliminatórias. A Itália como sede e a Argentina, vencedora da Copa do Mundo, não tiveram que disputar uma vaga. Mas um total de 112 nações lutaram para fazer parte da Copa numa competição que durou muito tempo. Durou mais ou menos 20 meses. A Alemanha Ocidental era uma das favoritas para vencer. Em Cologne, Franz Beckenbauer levou seu time a um exaustivo treinamento antes dos jogos de qualificações. Beckenbauer, quando jogador, tinha ganhado a Copa do Mundo em 1974. Tinha a oportunidade de vencer a Copa do Mundo como treinador. Beckenbauer explica que sua inspiração eram seus jovens jogadores. Fui um jogador internacional e joguei centenas de vezes pela seleção alemã e creio ter um pouco de experiência sobre essa competição. Sei que posso servir de exemplo para novos jogadores, passar minhas experiências vividas nos últimos 25 anos. Entre seus brilhantes e jovens astros estava o jovem Jürgen Klinsmann e o goleiro Bodo Illgner. Em seu jogo final de classificação, a Alemanha jogou em Wales e venceu. O mundo mágico de Beckenbauer funcionava mais uma vez. Novembro de 1989. O treino inglês foi em Bishan Abbey, em Buckinghamshire, e Bob Robson, um dos maiores treinadores do time inglês, estava particularmente satisfeito ao classificar a Inglaterra para a Copa do Mundo, sem ter sofrido nenhum gol. Robson insistia no monitoramento do preparo físico de seus jogadores. Seria algo importante como um guia para preparar os jogadores para os jogos da Copa do Mundo. Estes testes iriam revelar qualquer problema entre as pernas direitas e esquerda dos jogadores. No Brasil, um inacreditável incidente aconteceu durante o jogo mais importante da classificação do qual o Chile precisava vencer. Mas eles perderam para o Brasil. O goleiro chileno simula ser atingido por um rojão. Os chilenos ultrajados recusam-se a continuar e abandonam o campo. Como resultado, o goleiro foi banido do futebol pelo resto de sua vida. Os italianos, como país sede, não precisavam se classificar, mas com muitos astros jogando para o time italiano, os italianos tinham a vantagem de jogar com seus rivais antes de jogarem contra eles. A abertura da Copa do Mundo de 1990 foi em Milão, na Itália, com um incrível show, o qual tornaria Roger Miller dos Camarões um astro. Um dos menores países da África, os Camarões provaram ser uma grande sensação, ao chegarem às quartas de finais com a Inglaterra. Não foi surpresa, o pajé local estava ao lado dos jogadores. Infelizmente, o Papa estava errado. Lineker sofreu pênalti e os espíritos estavam ao seu lado. O placar final foi 3-2 para a Inglaterra e Camarões foi eliminado. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, a República da Irlanda chegou às quartas de finais, fazendo o seu próprio caminho. O responsável pelo sucesso da Irlanda era o ex-treinador inglês Jack Charlton. 1990 viu a Irlanda chegar às quartas de finais, mas não foi além disso. O comportamento depois do incidente deu ao holandês Frank Rijkaard e ao alemão Ruud Voller cartão vermelho. Rijkaard discutiu com Voller e o seu temperamento no estádio chegou ao extremo. O jogador alemão Jürgen Klinsmann explica. Devido a toda a pressão fora de campo e a importância do jogo, você acaba perdendo o controle de seus atos. E desculpar-se é a única coisa que você pode fazer. Klinsmann era muito controlado. Este gol deixou a Holanda fora da Copa do Mundo. A Itália descobriu que havia um novo astro entre eles. Seu nome era Salvatore Schillaci, da Sicília. Ele tornou-se o maior goleador da Itália nos anos 90, com 6 gols, e voltou para casa com cada um deles. Eles celebraram o triunfo de Schillaci por toda a noite. Este é Sérgio Gogotia, um bravo argentino e um brilhante goleiro.
A semifinal entre Itália e Argentina foi decidida nos pênaltis. Graças a Gogotia, a Argentina venceu. A Itália lamentou o fato de que o time de azul era a Argentina e não eles na noite na final em Roma, em 8 de julho de 1990. Era uma repetição da final de 4 anos atrás. Mas dessa vez, a Alemanha Ocidental parecia estar em vantagem, enquanto a Argentina jogava com violência. Klinsmann foi a primeira vítima. Com muitos cartões vermelhos e muitas faltas por vir, o jogo sujo da Argentina virou-se contra eles. O alemão Völler foi derrubado, e Breme venceu Gogotia no único gol da partida. Foi o suficiente. A Alemanha Ocidental venceu a Copa do Mundo pela terceira vez. Então, como era ser campeão do mundo? No momento da vitória, você está feliz, mas também está feliz pelo fim da competição. Você fica reunido com um grupo por 2 meses, como um time, e trabalha para um objetivo. E no final da competição, você fica mentalmente exausto. Mas acima de tudo, as Copas do Mundo eram divertidas. Em dezembro de 1993, em Las Vegas, o grande espetáculo da Terra começa. Quando 3.500 pessoas foram assistir o país sede do maior espetáculo mundial, sortearam 6 grupos das 24 nações que iriam competir. Robin Williams e Faye Dunaway ajudaram o secretário-geral da FIFA a sortear as nações. Estados Unidos da América. 24 países foram distribuídos em 6 grupos. A Copa do Mundo de 1994 foi lançada na parada de um ano novo em Pasadena, Califórnia. Uma gigante réplica da taça da Copa do Mundo estava em um famoso desfile da Parada das Rosas, aclamada por alguns astros de Hollywood. Os 24 times seriam divididos entre as 9 maiores cidades para os primeiros 36 jogos. Estados Unidos, Colômbia e Romênia ficariam em Los Angeles, a casa de Hollywood e a sede do comitê organizador da Copa do Mundo, onde o maior prêmio do futebol estava guardado. São Francisco seria a sede dos times de Brasil, Rússia e Camarões, no grupo B. Ao sul de São Francisco está a ponte Golden Gate, a cidade universitária, onde está o Stanford Stadium, onde a maioria dos jogos do grupo B seriam realizados. Brasil, com jogadores como Branco e Raí, seu capitão, iriam causar um grande impacto. Chicago, no meio oeste americano, seria a sede da Alemanha, Bolívia e Espanha. Em Chicago, a Copa do Mundo de 1994 teria seu início em 17 de junho em uma espetacular cerimônia de abertura. O primeiro jogo entre a Alemanha e Bolívia seria em Soldier Field. Os alemães, os campeões, queriam ganhar a Copa do Mundo, pela 4ª vez. Seu capitão Matthaus representou seu país em 104 jogos, um recorde alemão. Outro astro alemão a ser observado é Johann Klinsmann e o goleiro Bodo Illgner. Boston seria a sede da Argentina, Grécia e Nigéria no grupo D. Boston não era a maior, mas a mais pitoresca cidade da Copa do Mundo. Os primeiros jogos do grupo D seriam realizados no Fox Road Stadium. A Argentina, a cabeça de chave do grupo, venceu a Copa pela primeira vez em 1978. Seu jogador e líder, Diego Maradona, é considerado por muitos o melhor do mundo. O número 9, Batistuta, é também uma força a ser reconhecida. Os fãs de futebol em Nova York teriam a chance de estar frente a frente com os italianos, irlandeses e os noruegueses, 3 dos 4 times do grupo E. Em Nova York, que a Copa do Mundo de 1994 teve seu pôster lançado. A maioria dos jogos seriam realizados no Giant Stadium, em New Jersey, o qual nos anos 70 Pelé conseguiu deixar lotado. Como a cabeça de chave do grupo E e a Itália com o superastro Roberto Baggio, que atraiu um grande número de fãs. 3 dos 4 times do grupo F, Bélgica, Marrocos e Holanda, iriam jogar seus primeiros jogos em Orlando, Flórida, o lar da Disneylândia. Marrocos, o menor time africano, chegaria à 3ª Copa do Mundo, e o belga à 9ª.
Os torcedores da Holanda tiveram uma recepção calorosa dos Laranjas da Flórida, o qual seria um time a ser observado. Com jogadores como o atacante Dennis Bergkamp e o meio de campo Frank Rijkaard, eles teriam um saldo de gol considerável. Com Ronald Koeman, que tinha um dos chutes mais poderosos da Holanda. Poderia surpreender o mundo. Detroit recebeu o restante dos participantes do Grupo B, Suécia, Grupo A, Suíça. Detroit Silver seria o palco para o primeiro time americano que participava da Copa de 94. Eles iriam para Los Angeles para jogar com a Suíça. O jogo seria um marco na história da Copa do Mundo, por ser o primeiro jogo a ser feito em um campo com grama artificial. Dallas, Texas, seria a sede do quarto time do Grupo C, Coreia do Sul, e do Grupo D, Bulgária. Durante a primeira fase da competição, Dallas seria visitada pela Alemanha, Argentina, Espanha e Nigéria. Bulgária de branco foi a sensação ao classificar-se ao derrotar a França, não uma vez, mas duas. Coreia do Sul era um dos dois países asiáticos a classificar-se e eles estavam orgulhosos do seu recorde em Copa do Mundo. Washington DC seria a sede dos quatro times que empataram no Grupo E, México, no Grupo F, Arábia Saudita. Itália, Noruega, Holanda e Bélgica também iriam jogar na capital do país. Os jogos seriam realizados no RFK Stadium. A Arábia Saudita havia recebido um prêmio extra de seu país por jogarem bem. Estavam em boa forma. Os mexicanos, que foram os primeiros a se classificarem, seriam estimulados pelo considerável torcida colorida. O sucesso do time americano poderia ser o fator principal para estabelecer o futebol como parte do esporte americano. A primeira fase, onde uma vitória valia 3 pontos, houve algumas surpresas com os americanos e a Arábia Saudita ficando entre os 16 times. Haviam muitos gols, alegria e drama. Bulgária, que nunca venceu uma Copa do Mundo, ficou entre os 16 times para a próxima fase, onde o grande desafio foi vencer a Alemanha a caminho das semifinais. Houve drama quando o teste de Diego Maradona foi positivo para drogas, e foi expulso da competição e enviado de volta para casa. Nas quartas de finais, o Brasil enfrentou 7 times europeus. O jogo das quartas de final entre a Holanda e o Brasil foi o melhor jogo de toda a competição. Dunga, capitão do Brasil, e seus companheiros venceram a partida por 3-2. Nas semifinais, Roberto Baggio marcou 2 gols para a Itália, contra os gigantes assassinos da Bulgária. Minutos depois, no segundo tempo, a Bulgária conseguiu um pênalti, o qual seria o único gol do seu time na partida. A Itália foi para a final, onde iria enfrentar o Brasil. A final reuniu duas nações que haviam cada um ganhado a Copa do Mundo por 3 vezes. O que na teoria era para ser o melhor dos jogos acabou transformando-se em um desapontamento. Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, o jogo final foi para a decisão no pênalti. O italiano Roberto Baggio foi escalado para chutar um dos pênaltis. Mas quando ele chuta para o gol do Brasil, o time brasileiro sagrou-se campeão novamente, 24 anos depois de sua última conquista. A 16ª Copa do Mundo na FIFA seria na França. Foi a melhor de todas as Copas do Mundo, com 32 nações participantes, jogando 64 jogos. 8 grupos com 4 times iriam realizar seus jogos na França em 10 estádios totalmente reformados. 30 países classificaram-se, dando mais oportunidades para os países da África e da Ásia. Foi a Copa do Mundo mais disputada, mostrando como havia tornado-se competitivo este jogo internacional. No grupo A estava a Escócia, que enfrentou o favorito, o Brasil. Grupo B estava a Itália, que iria jogar com Chile, Camarões e Áustria. Grupo C estavam nações como a França, o país sede, a África do Sul, a Arábia Saudita e Dinamarca. Grupo D tinha a Espanha como cabeça de chave, que teria um difícil jogo contra a Nigéria. Grupo E, Holanda novamente iria jogar com a Bélgica. Grupo F era liderado pela Alemanha, que fazia dupla com os americanos e Irã. Grupo G era o grupo da Inglaterra, que jogaria com Romênia, Colômbia e Tunísia. E finalmente o grupo H, que tinha como cabeça de chave a campeã de 1986, a Argentina. O treinador inglês Glenn Hoddle nos falou sobre os grupos. Tudo o que eu posso dizer é que estamos preparados e somos capazes de chegar às finais, mas há muito trabalho a fazer. A competição começou com o Brasil ganhando da Escócia por 2-1 no Stade de France. Noruega, que era para ser o principal adversário do Brasil em seu grupo,
Empatando com a Escócia e Marrocos, eles enfrentaram o Brasil em seu último jogo para a classificação para as próximas fases e conseguiram. A primeira derrota do Brasil na primeira fase em 32 anos. O país sede, França, não teve problemas em seu grupo, vencendo todos os seus jogos. A Espanha era a grande decepção da Copa do Mundo, sendo eliminada na segunda fase após sofrer uma goleada da Bulgária por 6-1. A Coreia do Sul novamente saiu da Copa do Mundo ao perder para a Holanda, seguido pelo México. A Alemanha venceu por 2-0 seu jogo contra a Iugoslávia e saiu-se como campeão do grupo. Os Estados Unidos perderam todos os seus jogos e fracassaram as premonições de que eles haviam sido subestimados. Inglaterra e Romênia classificadas para o grupo G. E a Argentina, vencendo todos os seus jogos sem levar nenhum gol, foi a primeira do grupo H. Batistuta foi o único artilheiro da competição no jogo de 5-0 contra a Jamaica. 10 das 16 nações classificadas para a segunda fase eram europeias. Itália venceu a Noruega por 1-0, enquanto Ronaldo fez grande partida na vitória do Brasil de 4-1 contra o Chile pela segunda vez. Laurent Blanc foi o primeiro jogador a decidir pela França com uma partida contra o Paraguai no gol de ouro. A Argentina venceu a Inglaterra nos pênaltis, depois que em embate disputaram uma bola e a Inglaterra deixou o Mundial. Pênaltis foram necessários nas quartas de finais entre França e Itália. Era a terceira vez que a Itália deixava a Copa do Mundo nos pênaltis. O Brasil venceu a Dinamarca por 3-2, enquanto a Holanda venceu a Argentina por 2-1, onde o brilhante Bergkamp marcou o último minuto. Foi um triste fim para a Alemanha no Aço Matthaus, jogando seu recorde em Copas do Mundo. A Croácia venceu por 3-0 e garantiu a vaga na semifinal. Pênaltis novamente seriam decisivos na semifinal entre Brasil e Holanda. Quando Ronald de Boer perdeu o pênalti decisivo para a Holanda, o Brasil estava de novo na final da Copa do Mundo. O país sede, França, estava um gol atrás do placar contra a Croácia quando Lilian Thuram marcou 2 vezes no jogo e garantiu à França sua primeira final de Copa do Mundo. Isso aconteceu em 12 de julho, aos 27 minutos. Zinedine Zidane marcou o primeiro gol e um segundo antes do intervalo, que deixou o Brasil apático na partida, a qual jamais seria recuperada. Mesmo com 10 homens, Emmanuel Petit marcou o terceiro gol para a França nos últimos minutos. Essa vitória garantiu à França seu primeiro título de campeão do mundo. A Copa do Mundo da FIFA de 2002 estava para começar. Nunca em toda a história da Copa do Mundo teve 2 países sede e foi realizada na Ásia. A competição começaria em 1º de junho, Coreia do Sul, e cidade de Yokohama, no Japão, iria terminar em 30 de junho. Mesmo sem nenhum time europeu sendo campeão fora da Europa, e a qualidade do jogo internacional aperfeiçoada constantemente, a Copa do Mundo de 2002 foi a melhor de todas.